1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primeira Samuel, irmãos que estão em pé aí aglomerados no fundo, tem lugar aqui na frente, pode vir sentar para cá, principalmente se você é líder, pode vir para frente, sentar aqui na frente. 1 Samuel capítulo 3, dos versículos 1 ao 14. Quem encontrou, diga amém. Se você já encontrou, olha perto de você se há alguém sem Bíblia ou ainda com dificuldade de encontrar, e você auxilie esse amado, essa amada que está aí. 1 Samuel capítulo 3, dos versículos 1 ao 14, dizem assim: O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor, não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que agora vamos compartilhar com a tua igreja, Senhor. Que segundo aquilo que o Senhor ministrou, Pai, no meu coração, eu consiga, Pai, compartilhar, repartir da multiplicação da tua palavra na vida de cada um, de cada uma que está aqui conosco. Nos abençoe e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Algumas pessoas, ou a grande maioria das pessoas que aqui estão, já ouviram, já leram esse texto. Muitos já leram, já ouviram alguém pregar, e outros já pregaram usando esse texto. Eu mesmo já preguei muitas vezes com esse texto. Mas tem uma palavra que eu quero compartilhar com você, igreja, mais uma vez, segundo o que está escrito aqui na palavra do Senhor, e segundo aquilo que ele gerou no meu coração. A primeira coisa que você precisa entender, que Samuel era fruto de um milagre de Deus. Nós vemos aqui Samuel já no templo, lá no tabernáculo, no templo, na verdade, servindo ao Senhor, mas Samuel era fruto de um milagre de Deus. Samuel era filho de Eucana e de Ana. Ana era sua mãe e Ana era estéril.
Um dia Ana no templo, orando ao Senhor, fez um voto a Deus, que se o Senhor lhe desse um filho varão, ela o devolveria para o Senhor, para servir ao Senhor para todo sempre, por toda a sua vida. E assim o Senhor concebeu, e Ana então foi lá e deu à luz a esse menino, o qual chamou de Samuel. E depois que o menino desmamou, ela pegou essa criança e levou para o templo, onde estava o sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, como era o sacerdote Eli, e deixou Samuel ali para servir ao Senhor por toda a vida dele. Era esse voto que ela tinha feito ao Senhor. E é lógico que depois de Samuel, a madre de Ana foi aberta. Ela teve mais filhos e filhas. Ela teve ainda outros 5, 3 meninos e 2 meninas, ainda depois de Samuel. Mas Samuel, que era o primogênito, que era aquele que ela tinha feito voto ao Senhor, depois de desmamado, foi levado para a casa do Senhor. Irmãos, então você começa a imaginar comigo, hein, Carol? A Alice está bebê amamentando. Samuel está bebê sendo amamentado. Com 5 anos de idade, vocês vão lá, entregam ele na casa do Senhor e falam assim: você vai ficar aqui, porque eu tinha feito um voto com o Senhor, que se ele me desse você, eu ia entregar você para servi-lo por toda a sua vida. Então Samuel, com mais ou menos 5 anos, foi levado pela mãe dele, Ana, para a casa do Senhor, para o templo onde ele habitava. O sacerdote ali, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também sacerdote como ele, e ali ele ficou. Ana cumpriu o voto dela. Samuel cresceu, queridos. Quando você vai ler esse contexto, você leu aqui comigo esse capítulo 3, mas se você for ler o capítulo 2, o capítulo 1, você vai ver que Samuel cresceu numa casa de sacerdotes desviados. Como assim? Quando tu começa a ler a Bíblia aqui no 1 Samuel, a primeira vez que a Bíblia vai falar acerca do sacerdote Eli, vai falar que ele estava sentado na cadeira, encostado em uma das colunas do templo. Você vai ver também que a Bíblia fala mal acerca dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes da casa do Senhor e deveriam estar oficiando, ministrando ao povo na presença do Senhor, mas eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles roubavam da gordura dos animais que eram levados para o altar, para o sacrifício. Era necessário que primeiro queimasse a gordura como oferta, a libação ao Senhor, e depois o sacerdote poderia pegar daquela carne para se alimentar. Ofni e Finéias não deixavam isso acontecer. Eles pegavam a carne crua porque eles queriam assar ao modo deles, então eles roubavam do altar do Senhor. O sacerdote Eli sabia disso e não fazia nada. Outra coisa que Ofni e Finéias, seus filhos, faziam era, quando as mulheres vinham ao templo para sacrificar no templo, eles se deitavam com aquelas mulheres ali perto da porta do templo. E todo mundo sabia, Israel inteiro sabia, fizeram o sacerdote Eli saber disso, seu pai, que tinha autoridade sobre a vida deles, mas o sacerdote Eli, ainda gordo, sentado, a Bíblia vai dizer que ele já era gordo, estava sentado, as vistas escurecendo, ele não conseguia mais enxergar, também não repreendeu os seus filhos. Então Samuel foi levado para uma casa sacerdotal desviada. Samuel foi levado para um ambiente onde ninguém servia ao Senhor de inteireza do coração. Samuel, que era fruto de um milagre, fruto de uma oração, fruto de um milagre que Deus gerou através da vida de Ana e de Elcana, ele, depois de desmamado, foi levado para aquele ambiente. Amém? Obrigado, mulher de Deus. A Bíblia vai dizer que todo ano Ana voltava ao templo então para cumprir os rituais com Elcana, seu marido, e todo ano ela ia e levava uma túnica para Samuel. Então Samuel chegou lá com seus 5 anos de idade mais ou menos, com uma túnica, né? Que era uma roupa, um vestido que cobria a criança. Só que de ano em ano, Ana tinha que levar outra túnica para Samuel. Essa túnica era feita de linho fino. E linho fino, linho na Bíblia significa santidade. Então Samuel chegou lá no templo, na casa do sacerdote Eli, na casa de Ofni e Finéias, também sacerdote, uma família sacerdotal desviada, vestido com a estola, vestido com a túnica de linho. Linho na Bíblia é santidade. Então ele chegou revestido de santidade no lugar de pecado. Se você quer fazer a missão do Senhor, se você quer sair pregando a palavra do Senhor, o Senhor vai te levar para ambientes que não professam o nome dEle, ou professam o nome dEle de forma inadequada, mas para você ser enviado, você não pode ser enviado sem estar revestido de santidade.
Tem muita gente querendo fazer a obra, fazer a missão, mas quer sair fazendo do seu próprio jeito. Como o pastor Adalberto sempre fala, não existe um alto envio. Para você ir, tu tem que ser enviado por alguém e ser revestido com essa túnica de santidade. E como eu disse, o texto disse então que de ano em ano, Ana voltava lá para sacrificar o Senhor, para pagar seus votos ao Senhor, mas também para visitar seu filho Samuel. E todo ano, Ana levava uma estola, Jackson, uma túnica nova. Por quê? Porque criança cresce. Fala assim, criança cresce. Quanto mais crescemos, mais expostos estamos. E isso requer maior necessidade de cobertura de santidade. Como assim? Se aquela túnica cobria a criança de 5 anos, com 6 anos, e aquela túnica cobria todo o corpo daquela criança, com 6 anos, as canelinhas estavam de fora, sim ou não? Quanto mais eu cresço, mais exposto eu fico. E quanto mais exposto eu fico, mais necessidade de cobertura de santidade eu tenho. Então a Ana, sabendo disso, todo ano levava lá uma túnica, uma cobertura de santidade nova para Samuel. E ele voltava a estar completamente coberto. E de ano em ano ele ia crescendo. E conforme ele ia crescendo, mais exposto ele ficava. Quanto mais exposto ele ficava, mais necessidade de santidade ele precisava. Então Ana levava a túnica e o cobria mais uma vez. Quanto mais você crescer na presença do Senhor, mais exposto você vai ser. E por ser mais exposto, mais santificado tem que ser. Acontece que eu vejo acontecer muitas vezes o contrário. Porque o irmão, a irmã é uma bênção. Ora, consagra a sua vida, tem cobertura de santidade de Deus. E Deus começa a botar em lugares altos. Então tem necessidade de maior cobertura. Mas os lugares altos começam a ser mais atrativos que o lugar da intimidade. E por isso continua ministrando sem a cobertura necessária. Deus não vai te levar a lugares onde você vai se expor ao risco, se não tiver a cobertura. Então Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um chamado na sua vida, mas nós temos que estar cobertos com a santidade de Deus. Aleluia. Por que ano levava uma túnica nova para ele? Porque ano ele crescia, e conforme ele crescia, mais exposto ele estava. Conforme mais exposto ele estava, maior necessidade de cobertura da túnica de linho, que é santidade. Então Samuel estava lá na casa do sacerdote Eli, junto com Ofni e Finéias, vivendo naquele ambiente de pecado, um ambiente que era para ser santo, um ambiente que era para ser consagrado, um ambiente que era para ser um ambiente de cura, um ambiente que era para ser um ambiente de salvação, de remissão. Estava sendo um lugar maculado pelo pecado de Ofni e Finéias e pela falta de postura daquele líder chamado sacerdote Eli. Só que Samuel servia ao Senhor naquele lugar. E você leu no texto comigo, Samuel serviu ao Senhor e não se corrompeu. Ou seja, não justifica andar em pecado porque vive em ambiente de pecado. Você não pode se justificar falando que você está pecando porque fulano pecou, que você está todo sujo com as suas vestes sacerdotais sujas, rotas, curtas, porque todo mundo está assim. Mamãe já diz que nós não somos todo mundo. Então, viver uma vida de pecado não justifica viver uma vida de pecado colocando a culpa no ambiente onde eu vivo. Quem aqui conhece a graça da garça? É a capacidade de andar em meio à lama sem sujar as suas penas. A graça da garça é a capacidade de andar em meio à lama sem sujar as suas penas. Ou seja, se você é santificado, se você busca santificação e está vivendo num mundo iníquo, em pecado, num ambiente de pecado, você não pode justificar o seu pecado pelo pecado do outro. Basta você buscar cobertura de santidade e continuar naquele ambiente onde Deus te levou. Aleluia. Então se teu vizinho peca, se teu esposo peca, se teu parente peca, você não pode usar isso como justificativa para pecar também. Aleluia. Esse era o ambiente que Samuel estava. E o versículo 1 do capítulo 3 fala: o menino Samuel servia ao Senhor. Um menino Samuel servia ao Senhor. Samuel estava na casa de 3 sacerdotes, 3 homens já formados, e um senhor e 2 homens formados.
E ali tinha um menino que servia ao Senhor. Naquela casa sacerdotal, só aquele menino servia ao Senhor. Isso fala de gerações. Havia uma geração corrompida, e Deus levantou uma outra geração para servir ao Senhor, vestido de uma estola, de uma túnica, com linho fino, santificado, ainda que esteja no ambiente de pecado. O pecado não faz parte da sua vida. O Senhor está levantando você, essa geração, no meio dessa geração corrupta, está levantando você como referência de santidade. Pastor, eu acabei de chegar na igreja, estou sendo discipulado ainda. Eu estou aprendendo a fazer meu devocional ainda. Eu estou aprendendo a ler a Bíblia, estou aprendendo a orar. Sim, querido, Deus está contando, é contigo mesmo. Você é menino, você é menina, Ele te levanta em santidade para mudar a história da caminhada de Israel. Ele servia ao Senhor, versículo 1, diante de quem? Do próprio sacerdote Eli. Então o sacerdote Eli, ele via os filhos dele ministrando, e via Samuel, que era um filho adotivo, vamos dizer assim, também ministrando. E pastor Adalberto, eu ficava imaginando ele vendo a diferença de um para o outro. Só que só ver a diferença não basta, tem que tomar atitude. Ele não tomava. Ele não tomava atitude como pai daquela casa de corrigir seus filhos. Então Samuel ministrava diante do Senhor e diante do sacerdote Eli. O versículo 1 ainda vai dizer, do capítulo 3, que a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes. Ei, querido, estava numa casa sacerdotal e a palavra era rara, a visão não era frequente. Como assim? Não havia revelação de Deus. No lugar, no ambiente da revelação, não havia revelação. E quando não há revelação da palavra, há a corrupção da carne. Porque aonde não há luz, quem reina é as trevas. Quando a luz está presente, a treva é dissipada. Quando tem palavra revelada, quando tem visão de profeta, quando Deus está na casa, Deus ilumina o ambiente e o pecado é dissipado. Agora o contrário também é verdadeiro. Se não tem palavra, tem pecado. Porque sem profecia, sem revelação da palavra, o povo se corrompe. Então se você anda caindo na tentação que vem vindo sobre você, está lhe faltando presença de Deus, está lhe faltando a palavra de Deus. Comece a ler a palavra do Senhor, comece a fazer o seu devocional, que você vai ver a tua vida sendo santificada pelo Senhor. Porque a santificação é algo que eu recebo. Não era Samuel que costurava a sua túnica, era a mãe dele que dava. Era alguém superior a ele que ministrava isso na vida dele. Você pegou essa? Não era Samuel quem costurava essa própria túnica, era a mãe dele quem levava. Ou seja, a santidade não sou eu que gero, eu a recebo. Se eu estiver comendo e bebendo da palavra do Senhor. Samuel estava vivendo num ambiente de pecado, e ele estava lá revestido de santidade, e antes que ele se corrompesse, a mãe dele voltava com a cobertura novinha para ele. Por isso que não dá para sair para ministrar sem primeiro receber dentro de casa, sem primeiro receber a santidade em casa, a ministração de casa. O sacerdote Eli, ele não enxergava mais, então não tinha palavra revelada, não tinha visão, não tinha palavra de Deus, e o sacerdote não enxergava mais. Irmãos, eu tenho um compromisso com a liderança dessa igreja, e nós firmamos mais uma vez no começo desse ano, na nossa primeira reunião de liderança, nós firmamos mais uma vez o compromisso dessa liderança comigo e de mim com essa liderança. O compromisso eu falei com eles: se vocês me virem caminhar por um caminho longe da palavra de Deus, vocês têm a obrigação e a responsabilidade de me chamar, pedir para eu sentar e falar comigo à luz da palavra, e não deixar que eu pereça. Porque tem muita gente que fala assim: o pastor, ele sabe o que está fazendo. Eu falar com o pastor, Deus me livre falar com o pastor. Não, querido, se você tem uma aliança comigo, você tem que interceder por mim e me ajudar a vigiar no meu caminho, assim como eu intercedo por você e te ajudo a vigiar no seu caminho. Por quê? Porque eu não quero, amados, que eu fique com a minha visão sem enxergar. Eu já estive essa semana no oftalmologista e fiz a revisão do meu exame e preciso mudar a minha lente. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu não enxergava mais como eu enxergava antes.
Porque quando eu não tinha essas lentes, eu enxergava de uma forma, mas comecei a enxergar as coisas meio embaçadas, eu não conseguia enxergar as coisas direito. Então eu fiz uma correção de visão e eu comecei a enxergar de novo. No decorrer da caminhada, eu percebi que eu precisava de um ajuste na minha visão, e já corri para o oftalmologista, e eu vou ter que fazer a revisão da minha visão. Agora, com relação à palavra, é a mesma coisa. A gente pensa que por muito fazer, continuamos fazendo certo. Pode ser que a gente não esteja enxergando mais. O sacerdote ali não enxergava mais. O sacerdote que não enxerga é um perigo para o rebanho, porque ele não vê o lobo se aproximando, ele não consegue proteger o rebanho. Chegou um dia de noite, versículo 2 de 1 Samuel capítulo 3 vai dizer que o sacerdote Eli estava deitado no lugar de costume. A Bíblia é muito clara em falar, estava deitado, versículo 2, estava deitado. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. E o texto continua. Também Samuel, versículo 3 agora, estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Tem uma diferença tremenda aqui. O sacerdote ali estava deitado no lugar de costume, ou seja, era o quarto dele, era o cantinho onde ele dormia todo dia, era a cama dele, era naquele lugar que ele estava. E Samuel estava no templo, junto da arca do Senhor. A arca do Senhor, que é a arca da aliança, simboliza na Bíblia a presença de Deus. Então o menino que não conhecia a voz do Senhor, todos os dias dormia na presença. O sacerdote todos os dias dormia longe da presença, no lugar de costume. Ei, eu sou sacerdote de Deus e você também é. A prova nos diz em 1 Pedro que nós somos reis e sacerdotes. Eu sou pastor, sou sacerdote, mas você também é sacerdote, querido. O véu foi rasgado, o caminho livre é acesso para todo mundo. E eu deixo falar uma coisa para você. Se você quer ser um Samuel na vida, quer ter santidade na sua vida, permaneça no lugar da presença. Não vá dormir em lugar longe da presença do Senhor. O sacerdote Eli dormia no lugar de costume. Costumeiramente ele ficava longe do Senhor. Ele não tinha mais intimidade com a presença. Porque dormir fala de intimidade, dormir fala de quarto. O quarto de Eli era longe da presença, o quarto de Samuel era junto da presença. Por quê? Porque aquele que é revestido de santidade não consegue ficar longe da presença. Agora aquele que não tem santidade não consegue chegar na presença. O sacerdote ali não era revestido de santidade. O Samuel, menino, era. A túnica que a mãe dele dava, representando a santidade, veio de casa. E ele então, com aquela revestimento de santidade, ele conseguia ficar na presença. Já o sacerdote ali, por não ter esse revestimento de santidade e viver em pecado, tem que ficar fora da presença. Quem anda em pecado não permanece na presença. Só que o sacerdote ali estava acostumado com isso. A profeta Tayane ministrou aqui. Você que não sente a presença de Deus há muito tempo, levanta a sua mão. Sabe por quê? Porque tem gente, né, Tayane, que se acostuma de ficar longe da presença. Não falou com Deus hoje, não ouviu Deus hoje. Aí amanhã não fala com Deus, não ouve Deus. Daqui a pouco se acostuma em ficar longe da presença e se sente envergonhado de caminhar para o lugar da presença. Ei, nós estamos falando de duas gerações. Uma geração que se perdeu, uma geração que está sendo levantada de santidade. Ei, você que é a geração que está se perdendo, a única forma de voltar para a presença é se revestir de santidade. Sabe de uma coisa? Deus está te dando hoje a chance de se revestir com a túnica de linho de Samuel, da santidade, para voltar para a presença. O lugar daqueles meninos que servem ao Senhor é na intimidade da presença. Ainda que Samuel, queridos, Samuel estava lá,
foi levado pela mãe dele, em obediência à mãe dele. Ele servia ao Senhor no templo, ele dormia no lugar da presença, mas até aqui o Senhor ainda não tinha falado com ele, e ainda assim ele permanecia em obediência à santidade que a mãe dele deu para ele. Então, se você não ouviu a voz de Deus ainda, obedeça àqueles que estão sobre você, falando: fica na presença, que Deus vai falar com você. Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar para nos ajudar a cuidar de gente, para ser líder da sua vida. Ouça-os. Pastor, não consigo ouvir a voz de Deus. Ouça a voz desses homens e mulheres, porque eles estão te revestindo com essa túnica de santidade, para você permanecer na presença, porque Deus vai falar com você. Samuel estava deitado no templo onde estava a Arca da Aliança. A santidade de Samuel o fazia estar no lugar da presença. A falta de santidade de Eli o repelia da presença. E ele já estava acostumado com isso. Era o lugar de costume do sacerdote Eli. Uma geração que se perdendo, uma geração se levantando. Só que no versículo 3, então, depois do sacerdote, oh Deus, Samuel estava deitadinho na tua presença, e não conhecia a sua voz, mas ele conhecia a voz da mãe dele. A mãe dele com certeza falou: meu filho, tu foi gerado em oração. Meu filho, eu era estéril. A outra esposa do seu pai, Penina, zombava de mim, mas até que um dia eu derramei meu coração naquele altar. Para onde eu vou te levar de volta? Meu filho, tu foi gerado em oração naquele altar. Para onde você vai voltar agora para servir? Então honre o milagre que foi ser a sua geração dentro de mim. Aquela mãe com certeza falou para Samuel: Samuel, antes que você existia, eu não podia gerar. O Senhor me deu você naquele altar em oração, e por isso tu vai voltar para lá agora para servir ao Senhor lá, porque foi o voto que eu fiz. E Samuel obedientemente ficava no altar, no lugar da presença. Ele não arredava o pé dali. Até dormir ali, ele dormia. Tem gente que negocia a presença por tão pouco. Abre mão de estar na presença, orando, jejuando, meditando na palavra, para estar no WhatsApp, para estar vendo série, e muitas vezes para estar vendo coisas que não deve ver, fazendo quando devia fazer, ou até fazendo coisas que até não é pecado, mas é embaraço. Porque existe uma diferença. Você sabe que pecado é uma coisa, embaraço é outra. Quer ver? Pornografia é pecado, todo mundo sabe disso. E assistir televisão é pecado? Não. Mas se eu passo a madrugada vendo série na Netflix, lá naqueles canais lá, seja qual for, e aquilo, ao invés de eu estar fazendo aquilo, virando a madrugada, vendo séries, poder estar virando a madrugada em oração, mas eu prefiro ficar nas séries, isso está me roubando do lugar da presença. Então é embaraço. Ainda que não seja pecado, é embaraço. Tudo que me afasta de Deus, ou é pecado ou é embaraço. Tem coisas roubando você da presença, e você está se acostumando com isso. Só que você foi gerado numa oração, querido. Você foi gerado em oração, como Samuel foi gerado em oração, e ele foi para aquele lugar. E então no versículo 3, o Senhor chamou Samuel, e o texto fala: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Que lâmpada é essa? No templo existiam alguns utensílios, né? A arca estava lá, mas também no templo tinha, lá no Santo Santo estava a arca, mas no templo tinha a menorá, ou o candelabro. E a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Êxodo, capítulo 27, que esse candelabro, essa menorá, a luz dele tinha que ficar aceso 24 horas do dia, todos os dias. A lâmpada não podia se apagar. E o sacerdote, ele era o responsável por pegar o fogo purificado com azeite específico, gerado pelo Senhor, e ali abastecer aquela lamparina para que ela não se apagasse. Era o ofício do sacerdote. Só que Eli estava quase cego, não conseguia enxergar. Os seus filhos estavam vivendo a vida de pecado, não poderiam tocar na menorá. O fogo estava quase se apagando, mas antes que se apagasse, Deus falou com Samuel.
Antes que se apague a esperança, Deus está levantando você dentro da sua casa. Antes que se apague a esperança, Deus está levantando você no seu trabalho. Antes que se apague a esperança, Deus está levantando você na sua célula. Deus tem um propósito contigo. Você é a nova geração de Deus. Aplauda o nome dEle. Eu estava orando hoje à tarde em cima desse texto. Na verdade, passei o dia nesse texto. E Deus foi muito claro quando eu perguntei: por que o Senhor falou com Samuel, que não conhecia a sua voz, e não falou com o sacerdote Eli? Deus falou assim: eu só falo com quem está na minha presença. Eu só falo com quem está na minha presença. Deus só chama quem está na presença dEle. Eli era um sacerdote, mas quem estava na presença era Samuel. Quem aqui quer ser chamado pelo Senhor? Eu quero ouvir o Senhor falando meu nome. Ricardo. Irmãos, um dia, e esse um dia estamos em 2023, esse um dia tem uns 20 anos. Estava na sala de casa orando. Eu, Nando e uma galera de oração que toda segunda-feira orava na nossa casa conosco. Era uma oração maravilhosa, irmãos, toda segunda-feira. E aí Deus levantou muitos profetas ali, levantou intercessores, pastores. A mim, um outro amigo nosso, pastor Wagner, nos levantou nesse momento. E Deus estava usando a profeta, e a profeta vinha falando com cada uma das pessoas que estavam ali naquela oração, naquela sala. E ela ia diante das pessoas e falava, entregava algumas coisas para as pessoas, ministrava sobre as pessoas. E teve uma hora que ela, no meio do círculo da sala de casa, começou a orar. E eu falei assim, comigo mesmo, não sou nem som, nem abri os lábios. Falei assim: agora Deus está falando comigo. Quando eu acabei de pensar isso, Deus falou assim: e eu falo contigo, meu servo Ricardo, porque você sabe que agora eu estou falando contigo. Quem quer ouvir Deus chamar você pelo nome? Deus só chama quem está na presença. Ei, Deus só chama quem permanece na presença. Deus não chama sacerdotes que saíram da presença. Tem sacerdotes que saíram da presença, que continuam oficiando, continuam fazendo, mas Deus não está no negócio. Deus só chama e só fala com quem permanece na presença. Você quer ser chamado? Amém ou não amém? Vem para a presença. Então, depois de 3 vezes ali, Deus chamou Samuel. Samuel, ele correu no sacerdote Eli. Não te chamei, Samuel, vai deitar. Samuel, ele voltou de novo, chegou no sacerdote Eli. Fala que o seu servo ouve. Não, fala, o Senhor me chamou. O sacerdote falou assim: não te chamei. 3ª vez, ele voltou lá, o Senhor me chamou. Então, aquele que não estava na presença, o sacerdote Eli, se lembrou que Deus chamava as pessoas pelo nome. Levou um tempo, queridos. Levou um tempo para ele lembrar-se. Mas ele lembrou. Se ele lembrou, é porque um dia ele também foi chamado. É porque um dia ele também ouviu a voz de Deus. Sabe por quê? Porque ele era sacerdote. Para ser sacerdote, com certeza, ele tinha intimidade com Deus. Ele vinha de uma família sacerdotal e tinha intimidade com o Senhor. E o Senhor falava com ele. Mas ele estava muito tempo longe da presença. Só que quando Samuel voltou nele 3 vezes, ele lembrou que poderia ser o Senhor chamando a ele, a Samuel, porque ele lembrou que um dia ele também foi chamado. Quem lembra que um dia foi chamado aqui? De verdade. O que você está fazendo com esse chamado? Você está deitado no lugar de costume, longe da presença? Só que Deus levou um menininho lá chamado Samuel para falar assim: Deus ainda fala com quem anda na presença.
Aí Samuel pôde ser, aí o sacerdote Eli pôde ser um sacerdote na vida de Samuel e ensiná-lo e discipulá-lo e falar assim: olha, a próxima vez que ele vai chamar, porque ele deve ter pensado, porque ele vai chamar, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quem sabe era assim que Eli respondia a Deus quando Deus o chamava. Quem sabe era assim que ele se relacionava com Deus. Deus chamava Eli e ele respondia: fala, meu Senhor, porque o teu servo ouve. Só que isso acontecia quando ele estava na presença, mas ele estava, como de costume, vivendo longe da presença. O Senhor chamou Samuel mais uma vez, e Samuel falou: fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus falou com Samuel a primeira vez então. Você percebeu que só aqui Deus fala com Samuel? E antes ele servia ao Senhor sem ter escutado a voz do Senhor, mas servia em obediência a um voto que a mãe dele fez. Ei, querido, tem coisa que não aconteceu na sua vida porque sua mãe está orando por você, que seu pai está orando por você, que tem alguém pagando o preço de oração por você que você nem sabe, e por isso você ainda está de pé. Só que chega um dia que o próprio Deus fala com você. E quando Deus falou com Samuel a primeira vez, depois de tê-lo chamado, a primeira coisa que Deus fala com Samuel, ele fala do pecado da casa de Eli. Vou fazer com a casa de Eli que eu tinha prometido. Quando tu ler no capítulo 2, tu vai ver. Vai tirar a descendência sacerdotal da casa de Eli. Não ia sobrar ninguém na casa de Eli. Todo mundo ia morrer com idade tenra, né? Morrer jovem. Ninguém ia passar para a fase adulta. Ia acabar com todo mundo. Que ia matar a casa de Eli inteira. Era a sentença pela desobediência daqueles que andavam longe da presença. E Samuel ali deve ter entendido então que o chamado dele era profético também, porque o profeta sempre vai trazer uma palavra de juízo. Nós não lemos, mas se você continuar lendo o capítulo 3, a partir do verso 15, Samuel então é obrigado por Eli a contar para o próprio Eli o que o Senhor tinha falado a ele. Ele precisou falar tudo. E o sacerdote ali falou assim: faça como o Senhor achar melhor. Tu continua lendo, tu vai ver o que aconteceu. Ofni e Finéias morreram no mesmo dia. A arca foi tomada, a arca onde Samuel dormia, porque o povo perdeu a batalha lá no fronte de guerra. Mandaram buscar a arca, perderam para os filisteus, mandaram buscar a arca. O lugar onde Samuel dormia tinha a arca, que era a presença de Deus. Mandaram buscar essa arca, levaram para o arraial de guerra. Quando os israelitas viram a arca chegar, celebraram ao ponto do chão tremer. Os filisteus ouviram isso, ficaram aterrorizados, porque falou assim: o Deus deles visitou a eles. Vamos para frente, filisteus, morram como homens, mas vamos guerrear. E foram para o fronte de batalha e batalharam e mataram os israelitas, mais de 30 mil homens. Mataram Ofni e Finéias e roubaram a arca do Senhor. Um homem da tribo de Benjamim correu, chegou na porta da cidade onde Eli estava sentado já na mesma cadeira, encostado na coluna, porque ele estava gordo, pesado, cego, não podia ver. E ele viu a cidade chorando, e ele mandou chamar aquele moço. Moço, o que aconteceu? Ele falou assim: seus filhos Ofni e Finéias morreram à espada, e a arca foi levada da casa de Deus. A arca foi tomada do arraial de Israel. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu ali naquele mesmo dia. Morreu os 3 num dia só. A esposa de Finéias estava grávida ao saber que seu marido havia morrido e que a arca havia sido levada. Ela teve dores, contrações, o filho nasceu. E a Bíblia diz, antes dela morrer, porque ela também morreu na hora do parto, mas antes dela morrer, a criança nasceu. As parteiras falavam: não chores, é um menino. Ela falou assim: o nome dele será Icabô, porque foi-se a glória da casa de Deus. Só que antes de tudo isso acontecer, Deus havia levantado Samuel. O interessante é que quando Deus fala para Samuel do pecado de Eli, da casa de Eli, Samuel não abandona Eli. Samuel soube do pecado, porque Deus falou. Samuel contou para o sacerdote Eli. E Samuel permaneceu ali. Samuel não saiu falando para todo mundo do pecado da casa de Eli. Ele permaneceu com Eli até o fim. Por quê?
Porque ele tinha uma aliança com aquele altar. E o aliançado permanece firme na esperança que a sua liderança se corrija no caminho. Ele não abandona, ele não difama, ele chora pela morte da sua liderança. Lembra de Davi? Quando Saul foi morto, ele chorou, pranteou, ficou em luto, porque ele tinha uma aliança com Saul, ainda que o Saul o perseguisse. Pastor, o que o senhor quer falar com tudo isso? Eu quero falar que você que está chegando na presença do Senhor, ainda não ouviu a voz de Deus. Você é uma geração que Deus está levantando. Aguarde que Ele vai começar a falar com você. Mas também quero falar com a geração que já não ouve mais a voz do Senhor, que tem um chamado, mas abandonou o chamado porque agora vive longe da presença, que já entregou a vida para Jesus, mas agora está longe do Senhor. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Tá, deixa eu falar uma coisa para você. Jeremias capítulo 1, o Senhor fala: antes do ventre da sua mãe eu te conhecia, no ventre da sua mãe eu te fiz profeta às nações. Foi como eu orei pelas crianças hoje. Por quê? Porque nós somos conhecidos por Deus não depois que nascemos da nossa mãe. Nós somos conhecidos por Deus na eternidade do seu coração. Ele nos conhece pelo nome. Então Ele tem um propósito, um chamado para você. Você só não descobriu Ele ainda, porque você ainda está longe da presença. Ele quer fazer de você um Samuel, aquele que tem intimidade de dormir na presença dele. Se Samuel dormia no lugar da presença, eu conjecturando aqui comigo mesmo, não é exagero dizer que se a presença, se a arca da presença, se a arca da aliança representa a presença de Deus, espiritualmente falando, não seria nenhum exagero dizer que muitas vezes Samuel dormia deitado no colo de Jesus. No lugar da presença é um lugar que você tem que estar. Por onde você tem andado? O que tem roubado você da presença? O que roubou você da presença? Você antes andava na presença. Porque quando o sacerdote ali falou assim, quando ele te chamar, fala Senhor que o teu servo ouve. Ele fala isso porque ele se lembra como que Deus falava com ele. Tem gente que fala assim: poxa, quando eu orava ao Senhor, poxa, naquele tempo que eu lia a Bíblia, eu estava no ministério, eu estava fluindo, eu estava fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas eu me afastei do ambiente da presença, eu não ouço mais a Deus. Deus te trouxe aqui para dizer: volta para o lugar da presença que eu vou voltar a falar com você. A geração que está sendo levantada não é uma geração que acusa, não é uma geração que espalha e aponta erro, é uma geração que quer trazer para perto. Quer dizer para você que já foi ministro do Senhor, com o chamado que Ele te deu, Ele está dizendo: vem que teu lugar continua aqui. Eu não tomei o seu lugar, só assumi o meu, o seu está aqui vazio do meu lado. Vem guerrear comigo. Fique em pé no seu lugar.